Depois de Hugo e Ranieri, o Corinthians tem encaminhadas mais duas contratações. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes sobre esses atletas e fala também sobre o São Paulo, que vive momentos importantes em relação a Ferreira. Até porque há um outro clube brasileiro entrando na parada. Preciso te atualizar sobre o Palmeiras e a chance de Piquerez ser vendido ao exterior. Já Flamengo e Fluminense de olho em Luiz Henrique, tudo porque o Betis precisa se desfazer do atleta na janela de janeiro. Quero falar ainda sobre Borré. Tem alguma chance dele parar no Atlético Mineiro? Últimas do mercado, bastidores, o futuro de Marcos Leonardo e muito mais. Tenho certeza que você vai curtir bastante esse vídeo e vai ficar super bem informado. Antes, deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Queria contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola. Nessa terça-feira, 26 de dezembro, tem muita boa alternativa para você fazer sua fezinha. Colocando na tela as partidas da Premier League, ao meio-dia temos, por exemplo, Bournemouth e Fulham. Tô indo de vitória do Bournemouth. Tem também Sheffield United e Luton Town, para mim da Sheffield. Às 2h30 da tarde, Burnley e Liverpool, vou de Liverpool. Já às 5, um grande jogo, Manchester United e Aston Villa. Tô imaginando a vitória do Manchester United. Para você fazer sua fezinha na aposta ganha super simples, pegue o link que está no comentário fixo, faça agora mesmo o seu cadastro, só não esquece de usar o código Nicola na hora do depósito para ter direito a 100% de bônus em cima da grana que você colocar. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre Moscardo, agora sim, vendido de forma definitiva para o PSG. Negociação já estava bem avançada, 20 milhões de euros fixos e mais 2 milhões de euros em bônus. Moscardo viaja nos próximos dias a Paris para a realização de exames médicos e assinatura do contrato. Já Alexandre Matos está viajando com a família, curtindo as festas de fim de ano, mas segue no telefone. O Vasco pretende anunciar contratações assim que possível. Quero falar ainda que o León do México está pedindo 800 mil dólares para vender Lucas Romero ao Cruzeiro. Atleta que já passou pela Raposa, deixou boas recordações, embora pelo que eu perceba nas redes sociais, há alguns torcedores do Cruzeiro contrários à vinda do volante argentino. E você, o que pensa dessa história? Use o espaço para comentário e deixe a sua opinião. Para fechar o giro de notícias, o Atlético Paranaense está de olho em Luiz Henrique. Atacante que pertence ao futebol francês, esteve emprestado ao Botafogo nessa temporada. As negociações em fase inicial. Quero te contar ainda que a Lusa fez contato com Alexandre Pato. A minha portuguesa sugeriu que o Pato virasse reforço para o Campeonato Paulista. O Pato agradeceu o contato, disse que de fato preferiria morar em São Paulo, mas não houve acordo. A ideia do Pato, já contei para vocês, é jogar no Santos. O Peixe é que não se animou muito com essa intenção. Para fechar o giro de notícias, o Goiás acertou em definitivo a compra de Morelli, meio-campista que jogou nessa temporada por empréstimo no Goiás, operação de R$1 milhão por 50% dos direitos econômicos. O Goiás vai fazer esse pagamento em 10 parcelas de R$100 mil cada, começando em fevereiro. Bora te atualizar sobre Marcos Leonardo. Outro dia contei para vocês que a chance dele jogar no Corinthians ou no Palmeiras é muito pequena, para não dizer mínima. Até porque o presidente Marcelo Teixeira afirma ter em mãos ofertas de clubes da Europa. Surgiu uma curiosidade. O Sfaxien, que é um time da Tunísia, sugeriu ao Marcos Leonardo que jogasse por empréstimo lá no norte da África, na Tunísia. Projeto importante de revolução e desenvolvimento do futebol no continente africano. O Marcos Leonardo agradeceu o convite, a sugestão, mas disse que não há nenhuma possibilidade. O sonho do Marcos Leonardo é jogar na Europa, especialmente em um grande clube do futebol europeu. Roma, Real Madrid, Newcastle foram alguns dos que procuraram o atacante e seus representantes nos últimos dias. Informação sobre essa oferta da Tunísia foi divulgada pelo Lucas Musetti do UOL. Tendência é que o Santos defina o futuro do Marcos Leonardo na virada do ano. O Marcelo Teixeira vai submeter essas propostas europeias ao Comitê de Gestão, que é um órgão que auxilia o presidente nas principais tomadas de decisão. Importante lembrar que a reapresentação do Santos está marcada para 6 de janeiro e o Marcos Leonardo está prometendo que nem volta das férias, ele quer ser vendido o mais rápido possível. Bora falar agora sobre Borré e a chance de o atacante colombiano ir parar no Atlético Mineiro. Quem contou essa foi o Fred Augusto.
cara muito bem informado sobre as coisas do Galo. A informação dele não é de que há uma proposta, mas sim que o Atlético buscou informações para entender como é que seria essa contratação do Borré feita pelo Internacional. Entrei em contato com o André Cury, representante do Borré em território brasileiro. Isso costuma ser comum, de o Borré ter seus representantes, seus empresários, mas dá a procuração para um empresário específico para negociá-lo em um país. E óbvio que a relação se dá entre esse empresário, o André Cury, e os representantes do Borré. O André, conversei com ele na noite dessa segunda-feira, o André me contou que o único clube com o qual ele negocia pelo Borré é o Internacional. As negociações não estão fechadas, mas avançaram nos últimos dias. A ideia do Inter é pagar 5 milhões de euros para ter um percentual dos direitos econômicos do colombiano, ex-River Plate, atleta que pertence ao Eintracht Frankfurt e está emprestado ao Werder Bremen. Se tudo der certo, o Borré chega para ser o jogador mais bem pago do elenco do Internacional, ganhando mais até do que Ener Valencia. Bora falar agora sobre o Bahia, notícia super importante. O tricolor está disposto a comprar o Jean Lucas e se aproximou dessa maneira de um chapéu no Internacional pelo meio-campista santista. Só para resgatar essa história. O Internacional tinha nos últimos dias conversas avançadas com o Santos para ter o Jean Lucas por empréstimo até o fim da temporada, com opção de compra entre 7 e 8 milhões de euros. Esse empréstimo gratuito, bom para o Santos, é que se livraria do salário de 800 mil reais por mês. Só que o Bahia, respaldado pelo Grupo City, apareceu com uma proposta que gira na casa dos 8 milhões de euros, cerca de 43 milhões de reais. Confesso que me surpreendi com o número, até porque o Santos havia comprado o Jean Lucas na metade do ano por 6 milhões de euros. Não acho que o Jean Lucas fez nada que o valorizasse em 2 milhões de euros da metade do ano para cá, até porque ele participou da campanha de rebaixamento do Peixe. 22 jogos e 3 assistências, muito bom jogador, um antigo sonho do Rogério Ceni, que já havia tentado trabalhar com o Jean Lucas em outras oportunidades. Se o negócio for confirmado, o Internacional perde o atleta, mas sabe que não dá para gastar tudo isso com o jogador nesse momento. Só para lembrar, Jean Lucas, 25 anos de idade, passagem boa pelo Santos num outro momento, jogador revelado no Flamengo e também com passagem pelo futebol europeu. Acho que seria um baita acréscimo para o Bahia, que pretende ser um dos clubes com maior investimento na temporada de 2024. Quero falar agora sobre Piquerez. Lateral esquerdo do Palmeiras, super valorizado de longe. Melhor momento da carreira dele, temporada de 58 jogos, 8 gols e mais 7 assistências. Pois bem, muita gente me perguntou, muita gente não, alguns me perguntaram durante a live dessa segunda-feira se tinha alguma negociação do Piquerez com o Real Madrid. Chance nenhuma, nada se falou sobre esse assunto, descartemos. Mas depois que eu fui checar essa história com uma pessoa do Palmeiras, a pessoa descartou o Real Madrid, mas falou que já existiram sondagens do futebol inglês. Essas sondagens algumas semanas atrás. E a Leila, num primeiro momento, falou em 15 milhões de euros. Os representantes, esses empresários do clube inglês, já chegaram logo de cara a 12 milhões de euros. A Leila se preocupou e estipulou um outro valor. Palmeiras só topa abrir conversas pelo Piquerez hoje por 18 milhões de euros, que equivalem a 96 milhões de reais. Piquerez se tornou peça fundamental no time do Abel e só vai sair a partir de tratativas com esse valor. Jogador de 25 anos de idade, contrato até 2025, representado pela Stellar Group, um dos grupos de representantes do futebol mundial de maior penetração no futebol europeu. É possível que pintem propostas pelo Piquerez. Talvez não agora em janeiro, mercado mais fraco, mas em julho. O jogador está super valorizado, não é titular absoluto da seleção uruguaia, mas tem deixado excelente impressão defensiva e ofensiva no Palmeiras. Para mim é mais jogador até do que o Matias Vinha, que já passou pelo Palmeiras e hoje é pretendido pelo Flamengo. E você prefere o Piquerez ou Vinha? Use espaço para comentários, diga também por qual valor você venderia o Piquerez. Hora de falar sobre o Corinthians, que se aproximou de mais 2 reforços. Timão que já havia fechado ainda com o Duílio Monteiro Alves, a chegada do Hugo, lateral esquerdo do Goiás, jogador em fim de contrato no Goiás, 80 mil reais por mês de salário. Primeiro reforço da era Augusto Melo, você soube primeiro aqui no canal do Nicola Ranieri, volante que pertencia ao Cuiabá, negócio de 2 milhões e meio de dólares por 60% dos direitos econômicos. Os outros 2 reforços que devem ser fechados nas próximas horas. Félix Torres, zagueiro equatoriano, 26 anos de idade, pertence ao Santos Laguna.
Nesse dia 25, conversei com um dirigente do Corinthians e essa pessoa tratou o acordo com o Félix Torres da seguinte maneira, abre aspas, estamos nos detalhes finais, fecha aspas. Entre o Torres e o Corinthians já havia um acordo há alguns dias, agora a coisa avançou também com o Santos Laguna, pagamento de 5 milhões de dólares. A coisa está tão quente que o Santos Laguna já até encaminhou a contratação de um substituto. Trata-se de Santiago Nunes, zagueiro que pertence ao Estudiantes da Argentina. Além do Félix Torres, o Corinthians também tem negociações avançadas com um zagueiro brasileiro. O nome dele é Adriano Martins, 26 anos de idade, está desde 2020 no Novo Horizontino. Temporada muito boa, de 47 jogos, 35 pela Série B. É uma aposta barata, o nome foi sugerido ao Corinthians, analisado pelo Cifute, pelo Centro de Inteligência de Futebol do Corinthians, foi aprovado, Mano Menezes também gostou e o Adriano deve ser anunciado nos próximos dias. Contrato de 2 temporadas, investimento bem mais barato do que dos outros dois zagueiros. Se o Félix Torres custou 5 milhões de dólares, o Lucas Veríssimo, você sabe, vai custar 8 milhões de euros. O Corinthians começa a fazer o pagamento da compra do Lucas Veríssimo em dezembro de 2024, até a metade do ano. Ele está emprestado pelo Benfica. Só para arrematar sobre o Corinthians, informação importante, o Bidu deve ser emprestado ao Vitória. O Corinthians tem em mãos uma proposta oficial do time baiano, que acaba de voltar à primeira divisão. A ideia é ter o Bidu até o fim da temporada. O Corinthians gostou da possibilidade e deve fazer acordo nos próximos dias. Quero falar agora sobre Luiz Henrique, atacante revelado no Fluminense, que é alvo hoje de Flamengo e Fluminense. Pois bem, o jornal AS da Espanha traz uma informação importante. A informação dá conta de que o Betis precisa abrir mão de um dos seus 3 estrangeiros para ter a oportunidade de contratar alguém na janela de janeiro. São 3 os brasileiros que poderiam sair. O Abner, lateral, o William José, atacante, além do próprio Luiz Henrique. O William José é titular absoluto e artilheiro. São 10 gols em 22 jogos, faz bem legal. Se o Abner sair, o Betis pode ter problema na lateral, até porque o Juan Miranda, que concorre com o Abner, está sendo negociado. Então não dá para abrir mão do Abner e ficar sem nenhum jogador para a posição. Diante desse cenário, de acordo com o jornal AS, Luiz Henrique deve ser negociado agora em janeiro. Pode ser por empréstimo, pode ser em definitivo. A ideia do Betis era, obviamente, recuperar os 13 milhões de euros investidos. Mas, se não houver essa possibilidade de venda, um empréstimo com opção de compra não está descartada. Luiz Henrique já havia afirmado recentemente que não quer jogar no Flamengo por conta da relação. Ele é torcedor fanático do Flu. Resta saber se o Flu vai ter grana para fazer essa operação. Jogador dos mais interessantes enquanto vestia a camisa do Betis em sua primeira temporada no futebol europeu no ano passado. Fase excelente. Bora fechar o vídeo para falar sobre Ferreira, atacante do Grêmio, que pode ser reforço do São Paulo. A primeira informação exclusiva é de que há um clube da primeira divisão prometendo proposta para os próximos dias. Não consegui descobrir que time é esse, mas é um time que tem capacidade financeira para comprá-lo em definitivo. O representante do Ferreira já foi procurado por esse clube e já foi avisado de que a proposta chegará. São Paulo também tomou conhecimento dessa informação. Até por isso, pretende fechar nas próximas horas a compra do Ferreira. Queria acrescentar um outro detalhe importante. Há no contrato entre Ferreira e Grêmio um valor estipulado para a venda dos 35% dos direitos econômicos do Ferreira que pertencem ao tricolor gaúcho. Se o São Paulo chegar a esse valor, o acordo está fechado. São Paulo está tentando, a todo custo, acelerar esse processo, especialmente depois da perda do Caio Paulista. A estratégia do São Paulo sem grana é barganhar, é negociar, é tentar o máximo de desconto. Coisa não funcionou com o Caio Paulista e para não correr risco de ver o mesmo acontecer com o Ferreira, a tendência é que as próximas horas sejam definitivas. São Paulo espera um acordo para a contratação do Ferreira ainda nessa terça-feira, no máximo quarta. A ideia é ter o Ferreira fechado antes da virada do ano, jogador super importante. Está nos planos do Dorival Júnior. O Dorival chegou a conversar longamente com o Ferreira e também com o Pablo Bueno. Qualquer novidade eu volto para contar para vocês. Espero que tenham curtido o vídeo, deixem like, se inscrevam no canal. A gente se encontra à tarde com mais notícias. Tem a live a partir das 7 da noite. Abraço, tchau!